E as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, vieram, e os nomes delas eram estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se apresentaram diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se ajuntaram contra o Senhor, isto é, na companhia de Coré, mas morreu em seu pecado, e não teve filhos. Por que desapareceria o nome de nosso pai dentre sua família, porque não teve um filho? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas diante do Senhor. E o Senhor disse a Moisés o seguinte: O que as filhas de Zelofeade falam é justo. Certamente, dá-lhes uma herança entre os irmãos de seu pai. Faze-lhes passar a herança de seu pai. E dize aos filhos de Israel o seguinte: Se um homem morrer não tendo filho, então faze passar sua herança à sua filha. E se ele não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. E se ele não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança a seu parente mais próximo dentre sua família para que a herde. Isto seja para os filhos de Israel no estatuto geral, como o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor falou a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E quando a vires, tu serás recolhido a teu povo, tu também, como Arão, teu irmão, foi recolhido. Porque desobedeceste minha ordem no deserto de Zim, durante a rebeldia da congregação, não me santificaste diante de seus olhos nas águas. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. E Moisés falou ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne estabeleça um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e o qual entre diante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que tem em si o Espírito, e coloca a tua mão sobre ele. E apresenta-o diante do sacerdote Eleazar, e diante de toda a congregação, e dá-lhe teus encargos diante deles. E coloca a parte de tua autoridade sobre ele, para que toda a congregação dos filhos de Israel o escute. E ele seja apresentado diante do sacerdote Eleazar, que por meio dele pergunte sobre a decisão do Urim diante do Senhor. De acordo com a ordem de Eleazar, deverão sair, e de acordo com a ordem de Eleazar deverão entrar ele e todos os filhos de Israel e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Tomou Josué e o apresentou diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a congregação, e colocou as mãos sobre ele, e lhe deu encargo, como o Senhor lhe falou por meio de Moisés. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: Minha oferta, meu alimento para as minhas ofertas queimadas de cheiro agradável para mim, observai para me trazer em seu tempo. E dize: Eis a oferta queimada que deveis trazer ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em holocausto perpétuo. Oferece um cordeiro pela manhã e o outro à tarde, com 1/10 de 1 efa de flor de farinha, como oferta de alimentos, misturada com 1/4 de 1 hin de azeite prensado. Este é o holocausto perpétuo que foi estabelecido no Monte Sinai, em cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua oferta de libação seja 1/4 de 1 hin para um cordeiro. Deves derramar ao Senhor a libação de bebida fermentada no lugar santo. E oferece o outro cordeiro à tarde, com as ofertas de alimentos e de libação, como de manhã, oferece a oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor. Mas no dia de sábado, oferece cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de efa de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua oferta de libação. Este é o holocausto de todos os sábados, além do holocausto perpétuo e sua oferta de libação. Nos princípios de vossos meses oferecei em holocausto ao Senhor 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de efa de flor de farinha misturado com azeite em oferta de alimentos para cada bezerro, e 2/10 de efa de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para cada cordeiro.
e 1/10 de efa de flor de farinha misturado com azeite, em oferta de alimentos para cada cordeiro, é o holocausto de cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. E as ofertas de libação sejam a metade de 1 hin de vinho para um bezerro, e 1/3 de 1 hin para um carneiro, e 1/4 de 1 hin para um cordeiro. Este é o holocausto de cada mês, por todos os meses do ano. Seja a oferta ao Senhor juntamente com a oferta de libação, um bode para expiação pelo pecado, além do holocausto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa. Durante 6 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia é a santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil. E trazei a oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sejam eles sem defeito. E traze sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite. Oferecei 3/10 de efa para cada bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E oferecei um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Oferecei isto além do holocausto de manhã, que é o holocausto perpétuo. Oferecei assim durante 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro agradável ao Senhor, além do holocausto perpétuo seja oferecido como oferta de libação, e no 7º dia seja para vós a santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil. E no dia das primícias tereis santa convocação, quando fizerdes ao Senhor oferta nova de alimentos em vossa festa de semanas. Não fareis nenhum trabalho servil. E oferecei um holocausto em cheiro agradável ao Senhor: 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto perpétuo e sua oferta de alimento. Oferecei-os com a oferta de libação, sejam eles sem defeito. E no 7º mês, no primeiro dia do mês, seja para vós uma santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil, seja para vós dia de som de trombetas. E oferecei um holocausto em cheiro agradável ao Senhor: 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sejam eles sem defeito. E sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um de 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês de sua oferta de alimentos e do holocausto perpétuo, e sua oferta de alimentos, e suas ofertas de libação de acordo com a ordenança, em cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. E no 10º dia deste mês seja para vós santa convocação, e afligi vossas almas, não fareis nenhum trabalho. E oferecei um holocausto em cheiro agradável ao Senhor: 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sejam eles sem defeito. E sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado, além da oferta pelo pecado com que se faz expiação, e do holocausto perpétuo com a sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no 15º dia deste 7º mês seja para vós santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil, mas durante 7 dias celebrai festa ao Senhor. E oferecei um holocausto em oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor: traze bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sejam eles sem defeito. E sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E sua oferta de alimentos e suas ofertas de libação para os bezerros,
para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenança, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimentos e suas ofertas de libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenança, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no 14º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimentos e sua oferta de libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenança, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. No 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimentos e suas ofertas de libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenança, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimentos e suas ofertas de libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenança. E um bode para expiação do pecado, fora o holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimentos e suas ofertas de libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenança. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no 8º dia seja para vós assembléia solene, não fareis nenhum trabalho servil. E oferecei um holocausto em oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor, um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimentos e sua oferta de libação para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, de acordo com o seu número, segundo a ordenança. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E oferecei isso ao Senhor em vossas festas fixas, fora vossos votos e vossas ofertas voluntárias, vossos holocaustos, vossas ofertas de alimentos, vossas ofertas de libações e vossos sacrifícios pacíficos. E Moisés falou aos filhos de Israel de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou.